1 Coríntios capítulo 11 e versículo 17, eu vou ler daqui, e eu vou ler integralmente agora, porque o que eu percebi? Eu percebi que é costume, não nosso apenas, mas é um costume da maioria das igrejas, sempre fazer a citação dos últimos versículos desse texto. E o Senhor está nos colocando agora para um novo ciclo. Você vai ouvir muito falar de novo ciclo, né? Inclusive é o tema do nosso aniversário que está chegando. E o Senhor tem nos orientado, né? Porque quando você faz 20 anos, você subentende-se que você já é uma pessoa madura, pelo menos era para ser. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e a gente comentando sobre as idades que nós casávamos. Então, por exemplo, eu casei com 21, minha esposa tinha 20. As pessoas da minha faixa etária, alguns casaram com 22, outros casaram com 19, alguns casaram com 18. Teve gente que casou com 16. E era algo comum, não era algo absurdo. Por quê? Porque naquela época, aos 18 anos, normalmente o homem, o menino, ele já estava no emprego, ele já tinha feito o Senai, ele já tinha feito algum curso técnico, ele já tinha trabalhado às vezes, se ele não fez Senai, não fez um curso técnico, ele já tinha trabalhado desde os 12 anos, porque não era proibido trabalhar naquela época. Vocês lembram? Quem lembra dessa época que não era proibido trabalhar? E as crianças saíam com 12 anos para trabalhar 10, 12. Então, às vezes, ele ia, por exemplo, ele ia para a oficina mecânica ajudar o mecânico ali com 12 anos. Aos 18, ele já era um mecânico profissional. Então, ele já casava. Então, ele às vezes se tornava um serralheiro, se tornava um mecânico, e profissões que aprendiam assim, né? Nos lugares. E às vezes fazia um curso do Senai. E aí, aos 18, gente, o pessoal aos 18 já era maduro. Pedreiros, a gente tinha pedreiros com 18, 19 anos que eram excelentes pedreiros. Construiu uma casa, o cara tinha 20 anos, ele construiu uma casa, porque ele começou a trabalhar aos 12. Então hoje aos 20, eu estou fazendo toda essa história para você entender o que 20 anos significa. Para Deus, 20 anos é maturidade. O que Jesus, que era um judeu legítimo, Jesus era judeu legítimo, e ele praticou todas as orientações judaicas daquela época. O que previa e prevê? Que aos 13 anos, porque não existia negócio de adolescente. Esse negócio foi a gente que inventou, tá, gente? Essa coisa de adolescente é recentemente que tem isso aí. Se você for estudar história, esse termo adolescente não tem muito tempo que existe. Porque antigamente ou você era criança, ou você era um jovem adulto. Aos 16 anos, aos 15 anos você ia para a guerra. Aos 16 você ia para a guerra. Aos 15 você ia para a guerra. 13 anos já tinha gente lutando em guerras. Porque aos 13 anos era a idade que para os meninos judeus, eles passavam da criancice para se tornar adultos. Então ali, ou eles iam ser sacerdotes, estudar e tal mais, ou eles iam trabalhar com seus pais no que os seus pais faziam. Então aos 13 anos me tornava adulto. Onde eu quero chegar? Que aos 20 anos, sim, no meu ponto de vista, uma pessoa aos 20 anos tem que ser considerada uma adulta. No meu ponto de vista. Porque alguém já questionou, pastor, essas crianças ficam casando na sua igreja. Nossa, fulano vai casar, o que o senhor deixa? O senhor permite essas crianças se casarem aos 20? Meus filhos casaram com 21. A Emily agora casou com 19. Vocês permitem essas crianças se casarem? Bom, para você, criança, para mim, eu considero um adulto. Aos 19 e aos 20. Porque enquanto vocês tratarem como crianças, crianças serão. E eu vou te dizer algo que você deve saber. Tem gente de 40 anos com cabeça de criança. Verdade ou mentira? Eu já conheci gente de 60 anos. 60. Eu não estou exagerando. Eu conheci pessoalmente um adulto de 60 anos com um filho e agindo como uma criança, um adolescente. Eu já vi isso. Por quê? Porque a sociedade tem tratado os homens e também as meninas como crianças.
Mas agora nós estamos falando de uma igreja. A igreja de Jesus. Que é comparado com uma mulher, uma noiva. A igreja é comparado com uma noiva. E nós temos 20 anos. Vamos fazer 20 anos. Será que uma noiva pode casar com 20 anos? Será que eu poderia casar com Jesus agora, aos 20 anos, como noiva de Cristo? Sim ou não? Segundo a minha ilustração aqui, sim. Então nós já somos maduros, amém, amados? É o meu entendimento. Eu não posso me dar ao luxo agora de me apresentar como igreja. Antigamente eu falava, nós somos fiote, nós somos uma igrejinha que começou, nós somos uma igreja ainda que está melhorando, que está amaduro. Cara, eu não posso mais falar isso como pastor. Eu não posso mais. Porque se aos 20 anos eu estiver dizendo que nós somos uma igreja, que ainda... É claro, irmão, que aprender, a gente vai aprender até Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós vamos aprender e amadurecer mais e mais e mais. Mas enquanto estamos aqui, temos que ter maturidade na fé. O apóstolo Paulo uma vez chamou a atenção da igreja. Acha para mim esse texto, por favor. Paulo chamando a atenção da igreja, ele disse assim, olha... eu queria dar comida madura para vocês, mas... poxa vida, eu ainda tenho que dar leite para vocês. Eu ainda tenho que abastecer vocês de leite. Vocês tinham idade para fazer coisas grandes. Vocês são, vocês têm idade de ser homem, mulher na fé, maduros. E eu ainda tenho que ficar dando leitinho. Achou para mim? Aleluia. Olha aqui, ó. Viu o anterior? Eu, porém, apóstolo Paulo falando aos Coríntios, a mesma carta que eu vou ler aqui, tá? É a mesma carta, na mesma carta que Paulo escreveu, ele estava mandando uma carta para a igreja de Corinto. Na mesma carta, antes de ele falar sobre a Santa Ceia, que o tema de hoje é Santa Ceia. Então, na mesma carta, o apóstolo Paulo, antes de falar da ceia, presta atenção, ele vai corrigir um monte de coisa, tá, gente? E se você ler Coríntios 7, por exemplo, ele vai corrigir casamento. Ele vai corrigir namoro, quem estava namorando, fornicando, antes de casar. Ele vai corrigir. A carta de Corinto, ele vai corrigir um monte de coisa. A igreja de Corinto estava toda atravessada. Literalmente, a igreja de Corinto estava toda atravessada e Paulo começa a escrever para essa igreja, corrigindo eles. E uma série de coisas. E aqui o apóstolo Paulo, agora ainda no capítulo 3, ele está corrigindo, dizendo, olha, eu, Paulo, porém, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais. Tipo assim, não dava para conversar. Porque a pessoa só sabia falar na carne. Eu não pude vos falar como espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo, eu queria conversar com vocês como crentes. A gente não é crente? A gente é crente ou não é crente? E eu queria trocar ideia com vocês como crente, mas eu não posso. Porque você vai tocar no assunto, por exemplo, eu toquei no assunto lá e graças a Deus, o apóstolo o apóstolo ontem, que estava ministrando, o apóstolo Gésio, por 2 vezes, na sexta e no sábado. E eu louvo a Deus, porque às vezes eu falo algumas coisas na igreja e eu penso, puxa vida, será que eu deveria ter falado? Porque, irmãos, a gente está lidando com um monte de gente. Então não é fácil você lidar com um monte de gente. Tem gente que vai gostar do que você fala, tem gente que não vai, tem gente que vai sair da igreja com raiva, tem gente que vai ficar alegre, tem outros que vão ficar tristes. E outro dia eu toquei num determinado assunto que eu falei, puxa vida, será? Por que eu, pastor de 20 anos de igreja, tenho que ficar se sentindo, será que eu deveria? Será que eu deveria ter falado? É porque às vezes, não é sempre, a gente quer falar como espiritual, mas a gente não consegue. Por quê? Porque as pessoas ouvem na carne. Do que eu estou falando? É um exemplo, só um exemplo. Eu estou falando, por exemplo, da Copa do Mundo. Lembra que eu falei aqui, semana passada, semana retrasada? Que nós não somos contra, se eu tiver tempo livre, eu vou assistir um jogo da Copa e tudo, mas eu rejeito, biblicamente eu rejeito, marcar, tem um ensaio do louvor que estava reservado lá, não, vamos desmarcar porque é o dia do jogo do Brasil, está errado. É o culto de manhã, mas é a semifinal do Brasil com não sei quem, vamos desmarcar o culto, vamos tirar o culto das 9 e pôr para as 18, porque todo mundo vai assistir o culto, está errado. É uma linguagem que quem é espiritual entenderia tranquilamente. Não, ele está certo.
Eu não vou trocar as coisas do Senhor por um jogo de futebol. Entenderia, mas só que hoje, você sabia que ao falar aqui, e sendo transmitido na internet como está ali, você acredita que se eu fosse um pastor famoso, ao falar isso, você ia me ver cancelado amanhã na segunda-feira na rede nacional de cancelamento? Porque as pessoas não estão conseguindo mais ouvir como se fossem espirituais. Você fala algo que é tão simples de entender, eu acho que é simples, porque eu sou espiritual. Então para mim é fácil de entender. Eu não sei, eu acho que para a Shirley também. Porque se não for, Shirley, com a idade que você tem, minha filha, se não for fácil de entender, eu tenho que te converter de novo. Mas é fácil de entender? Você trocaria esse culto pela semifinal do Jogo do Brasil? Tem como, a gente é crente. É como, por exemplo, final de ano. Quantas vezes você já ouviu eu aqui? Quantas vezes? Acho que 20 anos, né, você me ouviu. Dizer, queridos, virada de ano, é na igreja. Porque você vai estar entregando um ano para Jesus e recebendo no ano novo. Você está numa virada de ciclo. Não vai para a praia. Praia não é pecado. Não estamos falando contra a água do mar, nem contra a areia, nem contra as férias. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o momento da igreja estar reunida em aliança, dizendo, Senhor, entregamos esse ano a Ti, obrigado Jesus, e declarando, Senhor, estamos aqui começando o ano novo como igreja. E eu disse isso, eu falo isso todo ano. Sem falar que tem, né, as mandingas lá pela praia, lá, que você vai participar daquilo. A menos, eu sempre falei também, né, às vezes você é obrigado aí, porque seu marido não é crente, e aí você tem que acompanhar o marido. Às vezes seu pai não é cristão, você tem que acompanhar o seu pai, e você vai estar naquele ambiente, então vá como luz, eu sempre ensinei isso. Você tem que ir, porque não tem outro jeito, vá então, e se posiciona como luz. Mas eu nunca vi falar de crente na virada do ano, pelo menos não me chegou, né? Deve ter, com certeza tem, mas não chegou a mim. Um crente na virada do ano, por exemplo, estar lá por obrigação, porque teve que ir com o marido, ou teve com os pais, e ele teve que ir, e ele era crente de verdade. Ele queria estar na igreja, mas não pôde, por obrigação. Ele teve que ir lá. E de repente, chegando lá, ele decidiu, não, já que eu estou aqui, eu vou ser luz. E ele chegando na praia, ele decidiu fazer um culto de adoração no meio das macumbarias. Eu não vi falar disso. Eu não vi falar de uma igreja, talvez aconteça na nossa aqui pela primeira vez. Quem sabe, né? Os nossos jovens estão incendiados. Quem sabe, um dia a gente faz um movimento missionário. Eu creio nisso. E de repente a gente vai, eu envio, de repente por um envio, eu envio um ônibus, 2 ônibus de jovens, para virar o ano na praia. Não é para ir para a praia, tá aí, ah, tá. Para quê? Para ele chegar, todo mundo entendeu, eu que estou te zoando. Para virar o ano lá, para quê que eu vou enviar esses jovens? Para chegar lá e todo mundo ver uma coisa esquisita. 40, 80 jovens louvando, adorando ao Senhor, enquanto a macumba está rolando no meio das águas. Aí tudo bem, aí sim. Mas cara, esse discurso meu, escute, para quem é carnal, é esquisito. Essa igreja, o pastor fala contra virada de ano na praia, pastor fala contra horário de jogo, pastor fala contra... Que igreja chata! Será que é? Será que é a igreja que é chata ou você que é muito carnal? Será que a igreja é insuportável ou você está muito carnal? Porque se ela for, o apóstolo Paulo também era. Se essa igreja for muito chata e muito radical, o apóstolo Paulo era muito chato e muito radical. E agora eu quero só ficar agora na ceia. Porque o apóstolo Paulo começa dizendo, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. E eu tive que falar com vocês como crianças em Cristo. Olha que coisa. Pensa, um adulto, 30 anos, e eu ter que conversar com ele como eu estou conversando com uma criança. É feio isso ou não é, gente? É feio ou não é? Você conversar com um adulto e ter que falar com ele como se fosse uma criança. É horrível. Então, gente, o que Deus está pedindo, vamos ser mais espirituais. Mas eu sei que isso aí não é assim. Isso é com muito estudo bíblico, é agora nos TDNs, né? Todo mundo debaixo da nuvem de um pastoreio, de um discipulado, aprendendo. O que será que estão falando de vocês? O que será que estão dizendo a seu respeito, como crentes? O que estão falando de nós?
E outra coisa, gente, a gente está na Santa Ceia. Você sabe o que é Santa Ceia? É mesa. Eu já falei que eu gostaria muito que na Santa Ceia tivesse uma mesa de verdade. O único dia que ficou parecido Santa Ceia do meu jeito, do jeito que eu acho que deveria ser, foi o dia que teve o teatro aqui na igreja, o ano passado, eu acho. Que fizeram uma mesa aqui, no fim acabou subindo um monte de gente aceitando Jesus. Aquilo para mim é Santa Ceia de verdade. Podia ser todo jeito daquilo, porque é mesa. Santa Ceia é mesa. Vou fazer uma proposta aqui, o dia que der, cadê os organizadores de Santa Ceia? Pastor Daniel, Stephanie, me lembrem. Talvez o mês que vem não será possível, por conta das atividades, mas eu quero em algum momento, se vocês me lembrarem, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a Santa Ceia totalmente diferente aqui na igreja. Eu quero botar as cadeiras quadradas, um espaço no centro da igreja, quadrado, e botar uma mesa gigante no meio. É claro que não vai dar para sentar todo mundo, mas quanto maior a mesa, melhor, para a gente se sentir em volta de uma mesa. Porque isso é Santa Ceia. A fotografia já me veio aqui na cabeça. A foto, eu já estou vendo a foto. E o que é mesa, irmãos? Mesa é lugar de conversa. Mesa é lugar de pai com filho. Sentar para trocar ideias. Mesa é lugar quando o pai chega para jantar, não sei como é que era na sua casa, mas quando a gente sentava na mesa, às vezes a mãe aproveita e ela joga tudo na costa do pai. Ó, fulano fez isso, isso e isso. Olha, Beltrano fez isso, isso e isso. E a mesa é o lugar onde o pai que chegou cansado do serviço. Por isso que o pai é sempre mais ruim do que a mãe. Já percebeu isso? A gente ama a nossa mãe. Ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E o meu pai é sempre pior. Por quê? Olha para mim. Por quê? Porque quando você estava em casa, às vezes estava a mãe em casa cuidando dos filhos, e os filhos aprontavam, a mãe não conseguia corrigir, aí o que ela falava? Quando seu pai chegar, você vai ver. E aí o que acontecia? Escute bem. O pai chegava cansado, estressado do trabalho, e quando ele sentava para comer, para jantar, para assistir televisão, ele vinha com a carga dos filhos. Olha, seu filho aprontou, a professora reclamou, apanhou, não sei o quê, bateu. E aí o pai, o que ele fazia? Era o único momento que ele tinha, ele ia lá e corrigia o filho de noite. A criança queria o quê? Colo, queria dengo, mas quem que teve que corrigir? O pai. E aí o pai sai como uma pessoa horrível, né? Tem umas linguagens agora aí, né? Opressor, blá blá blá. Que opressor o quê? O pai estava fazendo o que ele tinha que fazer, corrigir os filhos. Era um momento de mesa, era um momento que ele estava em casa jantando. É o momento. Então olha para mim, irmãos. Nós estamos no momento de Santa Ceia aqui agora. É o lugar de sentar na mesa, de corrigir algumas coisas. Não dá para corrigir tudo. Irmãos, ó, você que está aqui pela primeira vez, eu não sei quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão. Não é pecado, tá? Estar aqui pela primeira vez. E eu não vou falar seu nome, fica tranquilo. Fique em paz, você não vai ser citado, vai dar tudo certo para vocês. Fica tranquilo. Mas eu quero te dar uma dica para vocês que estão aqui pela primeira vez. Essa igreja tem um monte de problemas. Sabia? Eu vou dar uma decepçãozinha para vocês, vou decepcionar vocês. Essa igreja tem um monte de problemas. Essa igreja faz fofoca de vez em quando. Essa igreja tem gente, igual eu te falei, uma líder que fica de cara feia quando quer. Essa igreja, às vezes o pastor dá umas pisadas na bola. Próprio pastor. Essa igreja aqui, às vezes, tem panelinha entre adolescentes e jovens. A gente quer inserir outra pessoa e não consegue porque eles estão fechados em panelas. E a gente tenta desfazer essas panelas, às vezes a gente não consegue. Alô, jovens e adolescentes? Eles não deixam entrar gente nova no meio. É só os 4, entendeu? É difícil. E às vezes a gente quer desfazer e não consegue desfazer certas panelas. A gente quer inserir pessoas em algum grupo de alívio e não consegue. Então essa igreja tem muitos problemas. Mas tem uma coisa boa nessa igreja. Para vocês não ficarem tão decepcionados comigo. A coisa boa dessa igreja é que com todos esses problemas e esses pecados, tem mais, tá? Que eu não vou dar a lista para vocês agora, que senão é mancado. Mas tem muito de coisa. Mas uma coisa boa dessa igreja é que até aqui nós temos tentado usar esse livro para corrigir os nossos defeitos. Tem alguns que a gente consegue rápido, tem alguns que a gente consegue lento, tem alguns que a gente não conseguiu ainda. Eu estou aqui, irmão, rasgando a nossa vida real da igreja. Então você que está acusando sua própria família,
tem problemas que a gente não conseguiu resolver ainda. Por isso que isso ainda está acontecendo. Mas ainda a igreja, ainda, porque a gente não conseguiu ainda, mas nós estamos lutando para resolver. Porque a gente ainda usa a Bíblia nessa igreja. É a coisa boa isso. A gente usa muito a Bíblia. E hoje eu quero corrigir a coisa mais... Tem duas coisas mais importantes. É a lição número 3 do acompanhamento inicial da nossa igreja. A lição número 3. E são as duas coisas mais importantes para que, fisicamente falando, os dois símbolos físicos, os dois símbolos, são símbolos apenas, físicos, mais importantes da igreja, mais importantes de uma família espiritual. São os dois símbolos mais importantes e que foi mandamento de Jesus. O primeiro símbolo vai acontecer agora. Esqueci o dia, me perdoem. É o símbolo do batismo. Que dia que é, pastor? Sabe de cabeça? Eu não lembro a data, mas está chegando, não importa, está chegando. É o símbolo do batismo. Então, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a partir do momento que ele foi batizado, ele está dizendo publicamente, num símbolo público, que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Simbolicamente ele vai e entra em umas águas qualquer, pela fé, e ali publicamente pessoas assistem ele fazer aquele gesto, e ali ele está dizendo para a sociedade: eu acredito em Deus, e eu entreguei a minha vida para Jesus ser o Senhor da minha vida, e a partir de agora eu não quero pecar mais e viver aquela vida de pecado. Não é que eu não vou pecar mais, a gente continua pecando, mas eu não vou viver mais escravo do pecado, não serei mais dominado por aquele pecado, então eu faço isso. Vou falar uma coisa simples e clara para vocês, irmãos. Eu sei que a gente ama todo mundo, nos nossos grupos de alívio tem muita gente que não é batizado, mas eu vou deixar que a gente ama, eu vou deixar bem claro. Não quis batizar, vou deixar claro porque senão vocês vão entender errado. Não batizou ainda por conta da agenda. Por conta da agenda, que a agenda é 2 vezes por ano. Não batizou ainda por causa só da agenda, mas quer batizar, é crente. Estou falando uma linguagem mais simples que você possa imaginar. Decidiu batizar, mas não batizou ainda por conta da agenda, só por causa da agenda, é crente. Não batizou ainda porque não quis, não é crente. Põe isso na sua cabeça. Porque não quis, não é crente. Ele ainda tem que se converter, ele não entendeu a Bíblia ainda. Por isso ele não é crente, porque para entender, eu preciso entender o que significa o batismo, e uma vez que eu entendo o que significa, não tem como, escute, uma vez que eu entendi o que é o batismo, o que significa o batismo, não há como eu dizer eu sou crente e negar o batismo. Não existe, essa linguagem não conversa. Não, eu sou crente, tal, não sei o que, mas não quero batizar agora. Não conversa, isso não se conversa, não é crente. A gente vai continuar amando, vai continuar respeitando, vai continuar abraçando, vamos continuar beijando. Ser humano, a gente vai cuidar. Mas não pense que você é crente, porque você não é. Por que você não é? Porque você rejeitou o batismo. Uma coisa é eu não ter a oportunidade, uma coisa é eu ainda não chegou a minha vez, outra coisa é a minha vez chegou, mas eu rejeitei. Então se você rejeitou, é porque você não é ainda. Mas talvez você vai ser, uma hora você vai ser, em nome de Jesus. Quantos creem? A sua hora vai chegar. E você vai acreditar em Deus de verdade, em Jesus. Você vai acreditar no sacrifício de Jesus. Você vai entender o que foi o sacrifício de Jesus. Você vai entender o que é morte. Você vai entender o que é ressurreição. E você vai batizar.
Esse é o símbolo que Jesus mandou e é a coisa mais importante da igreja. Agora, o que eu estou falando agora? Estou falando de coisas espirituais? Sim ou não? Sim, batismo é espiritual. É um símbolo físico que está refletindo algo espiritual. E é coisa espiritual que eu estou falando aqui agora? Mas é forte ou não é o que eu estou falando? Quantas vezes você já ouviu isso aqui na igreja? Quantas vezes você já ouviu? Poucas vezes, sim ou não? Ou nenhuma. Ou já ouviu dentro da sala de aula. Agora eu estou falando publicamente. Mas o que eu estou falando é muito sério, eu estou falando para adultos. Na fé. Porque, pasmem, tem gente aqui de 10 anos, de 11 anos, que são maduros na fé. Com 11 anos. Conhece muito da Bíblia. Não estou falando de idade, estou falando de conhecimento bíblico. Só que o que eu estou falando dá a entender para muitos que estão sentados aqui que eu não deveria falar. E quem está achando que eu não deveria falar, infelizmente, não eu, mas o apóstolo Paulo, está dizendo que você é carnal e você é um bebê ainda. E eu deveria te dar leite aqui todo domingo. Mas eu pergunto, quantos domingos, quantas ceias vão se passar aqui nessa igreja? São 20 anos. São 20 anos, irmão, essa é a última ceia, olha para mim. Essa é a última ceia do próximo ciclo, praticamente. Porque a próxima Santa Ceia a gente vai fazer no dia do aniversário da igreja. Não vai ser no primeiro domingo de julho, vai ser no aniversário da igreja. No dia 15, dia 12. Já anota aí, gente, para vocês me perguntarem de novo. Não vai ter ceia, vai ter ceia no aniversário da igreja. Então essa aqui é a última ceia. Eu posso dizer para você que esta é a Santa Ceia da virada. E se é uma Santa Ceia que tem um peso para me virar para o próximo culto, eu preciso de fazer o que é certo. Se eu for começar o próximo ciclo, eu tenho que saber que esse próximo ciclo não vai dar para ser com Santa Ceia bagunçada. Vocês estão aqui? O próximo ciclo, a Santa Ceia, do pastor Daniel, a gente tem que ter muito mais maturidade para tomar Santa Ceia. Muito mais, a gente está fraco. A maturidade de Santa Ceia na nossa igreja está maturidade de bebês. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou ler daqui a pouco, vocês vão entender. Mas até aqui, o que eu pude falar até aqui, dá a entender que essa linguagem minha é muito pesada, carnal. É porque vocês estão ouvindo talvez como carnais. Então eu peço em nome de Jesus, ouçam como pessoas espirituais. E para eu continuar e você não travar, porque tem gente que eu acho que já travou, já não está conseguindo me ouvir mais. Eu peço que você coloque a mão no seu coração. Eu vou orar pelo teu coração. E talvez se você tiver a mão livre, eu peço que você coloque na sua cabeça também a outra mão. Porque são os dois lugares. São os dois lugares onde o Espírito Santo está mexendo aqui agora. Ele está mexendo na sua cabeça, conhecimento. Mexendo no teu coração, sentimento na alma. Você às vezes dói, uma palavra do pastor, às vezes dói. Então coloca a mão na cabeça e outra na alma. Conhecimento, sentimento. Conhecimento, sentimento. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu vou continuar o meu discurso, que não é meu. É o Senhor que me incomodou a falar sobre esse assunto, e o Senhor que está colocando palavra nos meus lábios. Senhor, eu queria muito, muito mesmo que hoje fosse um culto pastoral. Mas aprove o Senhor que havia necessidade de falar desse assunto aqui hoje. Por isso eu estou conversando aqui com filhos espirituais. E pela fé, eu quero considerar esta igreja como uma igreja espiritual. Paulo falou com os coríntios dizendo que eles eram carnais. Mas eu não quero falar assim. Eu quero que eles recebam como espirituais. Como filhos que têm maturidade para ouvir, receber, respeitar e permitir-se alinhar com o propósito, com a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo coloca a obra, começa na cabeça, a obra do conhecimento. Tirando paradigmas, tirando mentiras, tirando sofismas, tirando, Senhor Jesus, frases, falas, confusão, dúvidas, tudo que vem do cérebro, do conhecimento humano, tira agora. Que a tua palavra seja aquela, Pai, a verdade que está escrita em João. Conhecereis a verdade vos libertará. Pai, que a tua verdade fique no cérebro. Que a tua verdade fique no consciente. Que a tua verdade, Pai, estabeleça domínio na consciência dos teus filhos.
E eu peço pela alma deles. Porque eu sei que palavras machucam, palavras doem, palavras ferem. Mas eu sei que o Senhor não está aqui para machucar, o Senhor não está aqui para ferir, o Senhor não está aqui, Senhor, para ofender, o Senhor não está aqui falando na minha boca para oprimir ninguém. É apenas uma palavra de postura de pai, que ama e que quer ver uma igreja sadia. Então, Pai, aquieta a alma aquela alma doente, aquieta aquela alma, Pai, que cheia de milindres, que parece que tudo é para me ofender. Pai, aquieta essa alma, que tudo parece que é para ofender ela, Pai, e não é verdade, isso é mentira do Satanás. Eu desfaço toda a mentira satânica na alma, todo sentimento contrário na alma, todo sentimento que não deveria estar aí dentro, sai agora em nome de Jesus. O Espírito Santo arranca esse sentimento ruim de rejeição, achando que o pastor está rejeitando ele ou ela. Pai, isso é mentira, isso é mentira. Repito, isso é mentira. E aqui nós não estamos baseados em mentira, nós estamos baseados na palavra que é a verdade. E nós temos um só Pai, que Ele falou que eu sou a verdade. Então, em nome de Jesus, que fique registrado nessa mente e nesse coração, simplesmente e nada mais que a verdade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você me olhe nos olhos. Se é que você consegue me enxergar daí onde você está. Me olhe nos olhos. Não tem ninguém que está aqui sentado Ninguém. Não tem ninguém, graças a Deus. Não tem ninguém que está sentado aqui que eu tenho alguma coisa com essa pessoa. Eu estou falando de mim, eu não tenho nada com ela. Não tem ninguém aqui que eu tenho raiva, não tem ninguém aqui que eu tenho ódio, não tem ninguém aqui que eu estou com bronquinha. Ninguém. Se tivesse eu chamava aqui agora. Mas aqui agora, nesse ambiente, pode ser que tenha outros que não vieram, mas aqui agora não tem ninguém. E se não tem ninguém, eu não estou conversando com ninguém em particular. Repito, só citei o nome da Késia porque eu precisava de um exemplo, e já que é da casa, repito, se ainda ficou alguma coisa em casa, a gente conversa, está tudo certo. Mas também não tenho nada, não falei que eu estou com nada com ela, nada. Não tenho nada contra ninguém que está aqui. Então, não se engane. Eu não estou falando por raiva, por ódio ou por nada. Eu estou falando porque eu sou pai da casa. E porque eu sou pai dessa casa e Deus me deu uma grande responsabilidade. Eu não sou o Homem-Aranha, mas com grandes responsabilidades. Como é que é o negócio lá? Esqueci agora. Mas o único poder que eu tenho não é meu, é do Espírito Santo. Porque poder de homem a gente não tem. Mas a gente tem uma grande responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, e eu vou ser cobrado por isso. Todas essas falas minhas, você viu todas que eu falei aqui? Eu vou responder por cada uma delas no juízo final. Vai ter um juízo e eu vou sentar lá. E quando eu sentar lá, eu não serei o apóstolo, ou seja lá o que for. Quando eu sentar lá, eu vou ser uma pessoa que Deus deu para essa pessoa uma responsabilidade, e Ele vai pegar um a um dos crentes que passaram nessa igreja, um por um, e vai falar: você lembra de fulano de tal, você lembra de fulano, e aqueles que forem a minha responsabilidade, porque tem gente que não está aqui, não foi por causa de mim, responsabilidade deles, mas os que forem a minha responsabilidade, por acaso, eu pisei na bola, eu falhei, eu menti, eu sei lá o que eu fiz, eu vou responder tudo isso em juízo. Em juízo. Quando você é membro, você responde por você mesmo e pela sua família. Vou repetir, olha para mim. Quando você é membro, você responde por você mesmo e pela sua família. Mas o pastor responde por todo mundo. Então o sangue de vocês está tudo nas minhas costas. Não só de vocês, mas de vocês e de todos os que passaram por essa igreja. Nós vamos responder e todos vão para o mesmo justiça. Todos. Eu e todo mundo. Mas a minha resposta vai ser sobre todo mundo que está aqui. Então não pense
que eu não sei o que eu estou fazendo. Porque eu tenho uma eternidade para ser vivida. E eu quero vivê-la com Jesus da melhor maneira possível. Então eu falo isso com muito respeito, com muito carinho e com muito amor daquele pai que quer gerar uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja de filhos fiéis, justos, que pensa antes de fazer as coisas, que agem como cristãos genuínos. Eu não estou aqui querendo crescer igreja e ser famoso. Já tive essa fase, talvez lá no início, por inveja, talvez por comparação. Talvez nem era inveja, mas comparação. Às vezes sempre a gente tem esse momento, né, da comparação. Mas eu já passei essa fase. Então hoje eu quero sim ganhar muita alma para Jesus. Gostaria de ter 7 cultos com 1000 pessoas cada culto aqui. Mas sabendo que, poxa vida, você viu quanta pessoa a gente ganhou para Jesus? Você viu quanta gente a gente ganhou para Jesus esse ano? É só por causa disso. Mas os que o Senhor me der, eu vou falar igual a Jesus. Todos aqueles que Jesus me der, eu quero cuidar direito. E não perder ninguém para Satanás. Então se a gente vai tomar ceia para os próximos 10 anos, próximo ciclo de 10 anos, eu quero tomar Santa Ceia direito. Se por acaso a gente tomou Santa Ceia errado, agora eu quero tomar Santa Ceia direito, pastor Daniel. Eu sempre estou falando com o pastor Daniel ali, irmãos, porque ele é o meu segundo pastor aqui da igreja. E quando eu falo com ele, é porque ele é tipo o meu Josué, né? Meu Arão, sei lá o que ele quer ser. Ele decide aí. Mas é porque assim, ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de me ajudar a fazer essa palavra que eu estou liberando se cumprir. E você lembra daquele juízo lá, pastor Daniel? Você vai estar do meu lado. Aí quando o juiz perguntar alguma coisa, eu falei, eu não sei, pergunta para ele, Senhor. Ele deve lembrar melhor do que eu. Ô Daniel, se você me entregar lá, você olha. Não, foi ele que mandou. Foi ele que mandou, eu só fiz o que ele mandou. Faz isso não, pastor, me ajuda aí. Mas vamos ler a Bíblia, que a Bíblia ela fala por si. Agora a correção, eu paro a minha fala aqui. E quem vai continuar agora é o apóstolo Paulo. Se você estava com raiva da minha voz, se minha voz já estava insuportável nos seus ouvidos, não precisa ouvir minha voz agora, ouça a voz do apóstolo Paulo. Vamos ouvir a voz do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 11, versículo 17. Mas nisto que agora eu prescrevo, só para você saber o que é uma prescrição, farmacêutico de plantão ali, o Ed, prescrição médica, né? É diferente de só escrever. Eu não sei exatamente o que o dicionário está dizendo sobre prescrever, mas eu vou falar o que eu entendo sobre prescrição. Prescrição é uma escrita, algo que você escreveu, mas é uma coisa que você está recomendando para a pessoa fazer. Não é só que escreveu, eu escrevi, eu prescrevi. Tipo assim, está escrito, faça. Vai tomar o remédio que o médico prescreveu. Esse aqui é o remédio para você tomar. Prescrição médica. Então é a prescrição aqui de Paulo, pai da igreja de Corinto. Nisto agora eu prescrevo. Não posso elogiá-los. Porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Eu quero repetir aqui, eu estou lendo a carta para os Coríntios. Então, se alguma frase desta carta servir para você ou para mim, pegue. Amém? Repito, a carta não foi para nós, Alívio Church. Mas pode ser que uma frase ou outra encaixe com a minha vida. Então pega para você. Tudo bem? E ele começa dizendo: vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Ele está falando da Santa Ceia aqui, tá? Porque antes de tudo eu estou informado, chegou alguém e disse para ele, tá? De que quando vocês se reúnem na igreja para a Santa Ceia, ele está falando da Santa Ceia. Quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Eu, em parte, eu acredito que isso é verdade.
Paulo já está dizendo, olha, onde há fumaça, há fogo. Eu estou acreditando que isso aí é verdade. E ele diz, olha, você sabe que é necessário que haja partidos entre vocês? Porque quando tem esses partidos, para que vocês também, os aprovados, se tornem conhecidos entre vocês. Ou seja, no meio da baderninha, vamos dizer assim, das fofocas, das intrigas, vai levantar os verdadeiros. Quem são os verdadeiros? Aqueles que são os pacificadores, os apaziguadores, aqueles que não concordam. Olha, isso aí que vocês estão fazendo, eu não concordo. Aí vocês vão descobrir quem são os crentes verdadeiros dentro da igreja. Pegou a visão? Então ele falou, ó, até é necessário que haja partidos, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Aí ele fala, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Eita! Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Agora vamos falar de Santa Ceia do tempo de Jesus, desse tempo aqui, como é que era? Não era um tiquinho de pão desse tamanhozinho, e nem era um cálicezinho assim. Isso aí foi inventado depois. Santa Ceia era uma mesa normal, com um monte de pão em cima da mesa normal, com comida, pão, um monte. Pão do jeito que eles gostam lá. Porque não era um pão especial de ceia, era o pão normal. Aquele pão redondo lá, é um pão comum. Que eles comem no dia a dia deles lá. Então era uma mesa cheia de pão. E o suco de uva, que o vinho, né, daquela época, também bastante suco. Para todo mundo pegar o quanto quisesse, não é um tiquinho. Vai lá, enche o copo lá, bebe. E só para você saber, não vou entrar nesse mérito, porque não vale a pena, para esse momento agora. Mas era alcoólico, pastor? Sim. Era. Como assim? Não entendi agora. Como, alcoólico? Ué, ele está dizendo o seguinte, ó. Olha para mim. Quando vocês se reúnem, não é para ser do Senhor, mas aqui, ó, 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica como? Se é embriagado, é sinal que tinha um tiquinho de álcool no vinho, era vinho de verdade. Só que uma coisa é você tomar um cálice de vinho. Outra coisa, irmão, ó, tem irmão aqui que se for vinho de verdade aqui, meu amigo. Agora pode, pastor? Agora pode? Está liberado, pastor? Aqui na Coríntios, eles achavam que estava tudo liberado. E aí, em vez dele pegar lá o cálicezinho de praxe, né, que era comum na mesa dos judeus, era comum tomar um copinho aqui de vinho. O que eles começaram a fazer? Na hora da Santa Ceia, no meio da igreja. Só mais 2 dedinhos aí para mim, por favor. Só 2 dedinhos. E os que comiam, não satisfaziam em pegar um pão. Você já viu eu brigando com o pessoal na hora da refeição nas igrejas, nos acampamentos? Gente, pega quanto você quiser, mas pega um pouco, depois você volta. Pega um pouco, depois você volta. Eu fico brigando com o pessoal na hora de comer. Você sabia que Coríntios era assim também? Paulo agora está chamando a atenção deles. Por quê? Santa Ceia. Aí eu fico imaginando, tinha gente que saía com 3, 4 pão daquele na mão. Uma talagada de copo de suco e outro comia muito. O último que estava lá na fila, chegava na frente e não tinha comida. Pastor, isso acontece nos dias de hoje? Deixa eu te falar o que aconteceu nesta igreja aqui. Aqui. O culto do virada do ano, com um monte de comida. Aquele ano não tinha tanto, mas tinha para todo mundo. Só que eu gosto de dar feliz ano novo para todo mundo antes de sentar para comer. Eu não sento primeiro. E na hora de eu sentar para comer, não tinha mais comida para mim. Feio, né? Depois daquele ano, o pessoal começou a guardar. Porque senão o pastor não come. Só que aí, né? Precisava disso? Precisava guardar? Não. Aí eu fiquei pensando aquela noite, né? Quantas pessoas saíram sem comer também, que ficaram por último. E pasmem, olha para mim. No dia da Santa Ceia, tinha gente que não estava nem aí. Vamos trazer para os dias de hoje? Eu não estou nem aí se você vai comer ou não. Eu estou pegando o meu aqui, ó. Comi o meu, o seu,
Ele não está se importando com o irmão. Porque aqui a questão não é se está comendo muito ou está comendo pouco. O que Paulo está dizendo assim, você está se importando com o seu irmão. A discussão aqui não é se é muita comida ou muito vinho. É se você está se importando com o irmão que está do seu lado. Você se importa com ele. Então se você vai tomar Santa Ceia, você tem que estar se importando com o teu irmão. Se importe com o teu irmão. Não dá para tomar Santa Ceia se você não está nem aí para o teu irmão. Olha para mim. Tem gente que sai do culto, não cumprimenta ninguém. Como você consegue? Como você consegue entrar num ambiente desse com 200 pessoas e sair daqui sem abraçar pelo menos 10? Como? Você sai correndo de um lugar desse? Não dá, você não se importa com seus irmãos. Sabe o que você está dizendo? Não estou nem aí para ninguém. Eu fui para o culto, sentei, assisti, ouvi, cantei, fiz o que eu tinha que fazer. Tchau, linha. E na hora que a gente tem aqui um minuto de conexão, já viu o negócio de conexão? Já está até perdendo a graça isso daí. Vou parar com isso. Por quê? Dá vontade de parar. É legal, eu gosto. Por que eu peço assim, minuto conexão? Aí vai as meninas aqui, as bonitinhas, e se abraçam. Meu irmão, é conexão com quem eu não tenho conexão. Essa aqui eu já tenho, então eu não vou abraçar ela, porque eu já tenho conexão com ela a semana inteira. Eu quero abraçar o irmão que eu não vejo, que eu não sei nem o nome dele. Musiquinha aí, Danilo. Minuto conexão, agora. Repito, só vale a pena fazer minuto conexão se for igual aconteceu agora. Senão, não vale a pena a gente perder tempo no culto. Eu preciso dizer para alguém, eu me importo com você. É isso que o Paulo está dizendo. Se tiver um pão, vamos dividir. Se tiver uma água, vamos dividir. Eu preciso me importar com você. Esse culto não é para mim. Esse culto não é para você, meu querido. Nós não fizemos para você exclusivamente. É para nós. E se é para nós, tudo que está aqui dentro, pão e vinho, é para nós, em comum. Temos que compartilhar tudo. O abraço agora é só um símbolo desse compartilhamento. Por que eu estou tratando da Santa Ceia agora? Eu falei da coisa mais importante, do símbolo físico mais importante, batismo. O outro símbolo mais importante que Jesus deixou em mandamento, vocês vão ver, que é o mandamento do versículo 23, é a Santa Ceia. Então se Jesus mandou, Ele mandou e está mandado. Mas Ele não mandou fazer por ritual, Ele não mandou fazer por costume de igreja, Ele não mandou fazer porque é costume dessa igreja aqui, é costume da igreja A, porque é o ritual, porque Ele mandou fazer porque tem um símbolo. É simbólico. E não é a comida que é simbólica. O pão também tem o seu significado, o vinho também. Mas o símbolo é que somos uma família unida. E quando ele começa a corrigir, ele já começa falando de que eu fiquei sabendo que existe entre vocês divisões. Versículo 20, quando pois se reúne no mesmo lugar, não é para o Senhor que vocês comem. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente, não estou nem aí para ninguém, um fica com a barriga cheia, o outro fica com fome, o outro fica bêbado. Versículo 22, será que vocês não têm casas onde vocês possam comer ou beber? E agora eu vou trazer para os dias de hoje, posso? Para assistir uma palavra boa, não precisa vir aqui, vai assistir no YouTube. Não precisa vir aqui. Você quer uma música legal para você ouvir? Não precisa vir aqui não, os meninos estão aprendendo ainda. Vai ouvir no YouTube, tem show top lá para você ouvir o dia inteiro. Você escolhe o tipo de música, gosta mais rápido, gosta mais lento, mais lento. Você tem a música que você quiser, assiste no YouTube. Não precisa vir aqui. Você vem aqui assistir eu pregar? Você está assistindo um pastor que ainda não tem eloquência. Tem pastor muito melhor para pregação do que eu, mas muito. Nós nos reunimos aqui, irmãos, não é para assistir uma coisa, não é para participar de uma coisa como assistente de um teatro, de uma música, de alguém que fala bem. Você veio aqui porque você tem uma família que você quer se reencontrar com ela. Aliança com a família de Jesus na terra. E pasmem, eu estou te fazendo essa oferta, mas já tem gente que já fez essa escolha.
Já tem gente hoje que está assistindo o culto online e ele está dizendo, eu não preciso ir numa igreja. Eu não preciso. Eu já cultuo em casa, eu assisto, eu acompanho. Ele tem até o nome da igreja, eu acompanho a igreja tal, pela internet. Não é que eu sou contra culto online, eu acho que tem que ter para quem necessita. Existe gente alcançada, onde precisa ser alcançado através de um culto online. Mas se eu tenho minha família, se eu tenho uma igreja, se eu tenho uma cadeira, se eu tenho irmãos, se eu tenho um lugar, se eu tenho um grupo de alívio, Jorge, para quê? YouTube! YouTube não serve para mim. Ah, mas vocês têm o canal de vocês no YouTube, pastor, você mandou até a gente seguir. Não é para nós! Alô? Sabe para que serve o YouTube para mim? Para mim mesmo, estou falando de mim. Para eu ir lá e reouvir uma palavra que eu preguei ou algum tema que eu queria ouvir de novo. Para mim só serve para isso. Mas eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Na pandemia, eu tentei assistir algum culto que eu não tive presente, que foi outra pessoa que fez, em casa, eu não consegui. Até hoje eu tenho dificuldade. Eu não consigo cantar, meu irmão, me desculpa. Eu até mandei tirar do YouTube a parte de louvor da igreja, porque tem lógica. Não consigo, irmão. Parabéns se você consegue. Se você consegue, aleluia. Mas eu não consigo sentar na frente de uma tela do celular e dizer para mim que na frente do celular foi o mesmo louvor que você participou aqui hoje de manhã. Seja honesto. Você sente o mesmo sentimento que você sentiu aqui de manhã ali no celular? Talvez alguém sinta. Quem é esse alguém? Alguém que está no hospital, que não pode estar no culto. Alguém que está enfermo, que não pode estar no culto. Alguém que está em casa, que não pode estar no culto. Então ele está tão querendo estar lá, que só de ligar a televisão ele sentiu como se ele estivesse. Porque ele está precisando e o Espírito Santo alcança ele. Mas não é o meu caso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então existem casos e casos. Agora, o que Jesus chamou? Jesus chamou a gente para estar reunido assim. Isso aqui é família. E família é isso que eu te falei. E eu fiquei criticando, mas agora eu vou falar uma coisa aqui, que parece que eu estou sendo contraditório, mas não estou sendo. Mas você vai entender o que eu estou dizendo. Até a minha irmã, se ela chegar com uma cara feia, a palavra do Senhor diz que eu tenho que suportar. E depois descobrir o que aconteceu, porque às vezes realmente a pessoa não está bem. Estou falando de um dia que realmente não deu, cara, não deu. Pastor, me perdoa, mas não deu para esticar. Não deu. Até tentei, mas não consegui. E nesse dia que ela não conseguiu, eu vou esfregar na cara dela, ela só fica, não, eu preciso suportar. Família é assim. Família é assim. Quem aqui tem irmãos, cresceu com irmãos dentro de casa? 1 ou 2, sei lá. Quem cresceu com irmãos? Você já brigou com seus irmãos? Já? Mas não era seu irmão? Quem aqui brincou e já brincou de... Brigou de... Brigou mesmo de... Mas é seu irmão? Chama ele de irmão até hoje? Chama de irmão até hoje? Deixa eu te falar assim, quem aqui tem mãe? Não, se você não tem, você nasceu do quê? Você pode não conhecer a sua mãe, que ela morreu, alguma coisa, mas você teve mãe. Todo mundo teve. Talvez você não conheceu sua mãe, infelizmente, mas alguém te criou, né? Talvez foi sua tia, sua avó, não sei quem te criou. E essa pessoa fez papel de mãe para você, sim ou não? Quem aqui foi criado por uma mãe ou por uma tutora, quem foi? Tá bom, vou perguntar de novo. Quem é filho de chocadeira? Filho de chocadeira. Ninguém sabe o que é isso? Pega os ovos da galinha, de várias galinhas, põe para chocar. Ela não sabe nunca quem vai ser a mãe dela, porque chocou ali. Então ninguém aqui é filho de chocadeira. Todo mundo aqui teve mãe. Quem aqui teve mãe que brigou com você? Quem teve mãe que briga até hoje? Ela é sua mãe? Chama de mãe? Até hoje? Mas ela não brigou com você? Quem já apanhou da mãe? Ok. Quem já apanhou feio da mãe? Ô louco. Ali ganhou, aí você ganhou.
Apanhou feio. Deveria ser tão quietinha, né? Para apanhar feio assim. Deveria ser um docinho. Olha para mim. Você chama de mãe ainda? Gosta da sua mãe? Você ama a sua mãe? Mas ela te bateu tanto. Vira para o irmão que está do seu lado. Vira para o irmão que está do seu lado agora. Por favor, eu preciso que você faça esse exercício comigo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: nós temos uma família espiritual. Diga, existem irmãos que vão brigar com a gente. Existem irmãos que vão falar coisa que a gente não gosta. Existem irmãos que vai entregar a gente para a mãe e para o pai. Vai dar uma de esperto e fazer a gente apanhar. Já aconteceu isso com você na sua casa? Seu irmão te entregou? Já aconteceu isso? Continua o discurso aí, continua falando. Fala, então isso é família. E também existe a mãe. E existe o pai. Diga aí, o pai, às vezes ele bate. Bravo. Às vezes ele grita. Mas mesmo ele tendo te batido, você ainda chama ele de pai. Ainda chama ela de mãe. Agora aponta para mim, virando para o seu irmão, mas aponta para mim. Fala, aquele ali está fazendo papel de pai hoje. E às vezes ele fala coisas que você não gosta. Ele briga. Às vezes até grita. Diga, mas ele é seu pai. Diga, e por quê? Que às vezes você pensa em sair da família e não chamar mais de pai, não chamar mais de mãe. E por que você já pensou em não me chamar mais de seu irmão? Nós não somos família? Família é assim. Família é assim. Tem as picuinhas, tem as coisinhas, mas a gente vai se ajustando. E olha para mim, escuta o que eu estou te falando. Está acontecendo um fenômeno que começou há mais de 20 anos atrás, mais de 30 anos. Tem cerca de 20 a 30 anos, começou um fenômeno na igreja brasileira. E esse fenômeno continua até hoje, infelizmente. Então hoje esse fenômeno começou com a igreja, eu não vou citar o nome. Melhor não. Mas começou com uma igreja famosa brasileira que tem um canal de televisão no canal 7. E quando essa igreja estava no auge, escute, as pessoas começaram a sair das suas denominações e migrar para essa igreja deu um boom com crentes que eram principalmente de outras denominações. Só que essa igreja teve problemas e uma pessoa saiu lá de dentro. E quando essa pessoa saiu lá de dentro, ele colocou um chapéu. E aí as pessoas migraram da igreja A agora para a igreja do chapéu. Só que essa pessoa teve problemas. Essa igreja teve problemas. E aí eles migraram. E como eles gostavam de jogar dominó, eles migraram para debaixo do duque. Só que as igrejas foram se modernizando e essas eram um pouco mais tradicionais. Aí veio igrejas internacionais e plantaram igreja aqui ali nas regiões ricas de São Paulo. Aí aqueles que estavam decepcionados, jovens, que queriam mais músicas, migraram todos para essa igreja, que termina com song. Só que ali estava fluindo, estava tudo bem, só que nasceu uma nova, que estava fluindo agora. Eles preferiam agora um olhinho puxado. Agora estão migrando tudo para a nova igreja. E nasce outra, e migram para outra. E a outra. E agora a próxima. E a gente tem uma multidão de filhos, porque eles são filhos. Só que eles são filhos de um outro pai, de uma outra mãe. E eles têm outros irmãos. E eles estão agora em um novo lugar. Mas eles estão perdidos dentro desse lugar, que é bonito, que é uma igreja, que está tudo certo. Eu não estou falando mal dessas igrejas. Você percebeu que eu não falei mal da igreja. Estou dizendo que existiu uma igreja que teve coisas que aconteceram, como aqui.
Tem coisas que aconteceram e estão acontecendo aqui. E tem gente daqui, que saiu daqui, está migrando para outras dessas igrejas. E quando eu encontro com elas, são pessoas que estão perdidas. É raro, raríssimo, eu encontrar uma pessoa da nossa igreja que saiu daqui. E não foi porque eu amaldiçoei, não. Todo mundo que chega em mim eu abençoo. Não amaldiçoo. Mas é raro você encontrar uma pessoa que saiu daqui. Eu digo filho da casa, tá? Filhos da casa. Que estão em outras igrejas fluindo. Se você conhece alguém, me apresenta. Porque eu não conheço alguém que está fluindo. O que eu chamo de fluir? Que permaneceu nessa igreja nova por 10 anos. Saiu daqui tem 10 anos. Saiu daqui tem 10. Está lá e está fluindo. Conheço uma pessoa que está fluindo. Está fluindo. Né? A irmã da Gisele está fluindo lá. Tem mais umas pouquíssimas. Meia dúzia de gato pingado que deve estar fluindo em alguma denominação. Mas a grande massa saiu daqui dizendo que o pai era brabo, que o pai era ruim, que a mãe era não sei o quê, que o discipulador era isso, que a célula não gosta de célula, não gosta de discipulado, e começou a criticar a casa, a família e tal, não sei o quê. Não estão mais. Só que eles não conseguiram estar em outro lugar, fluindo, porque não é meu pai, não é minha mãe, não é minha família, e eu estou como um cachorrinho perdido, procurando uma casa, aonde que eu possa ser acolhido. E eu não torço para que eles voltem apenas, eu torço para que eles encontrem uma casa onde eles se sintam acolhidos. Esse é o meu desejo. Não estou aqui falando mal dos irmãos, eu só estou dizendo uma condição de pessoas perdidas, sem saber onde que eu posso me acolher. E alguns desses pastores que eu citei, eles são tão legais. E eles acolhem essas pessoas e eles tentam. São pastores bons, irmãos. De uma dessas igrejas que eu citei aqui, ou algumas, são pastores que eles tentam realmente acolher. Eles têm um setor de acolhimento muito forte. E eles tentam, mas não é o problema da igreja. O problema é a pessoa que não entendeu o que é a igreja. E passou 6 meses, ela sai dali de novo. Vocês estão aqui? Olha para o teu irmão. Talvez não o que está do lado. Olha talvez para outra cadeira, um pouco mais longe. Você conseguiu olhar nos olhos dele? Olha no olho de alguém, mira alguém aí, mira alguém. Vê se alguém consegue mirar em você. Aí você faz assim para ele, ó, ei, você aí, ó, você aí. Ponta para ele, você aí. Mire alguém de longe aí, sei lá. Vê se alguém está olhando para você. Fala aí, você aí, ó. Você é meu irmão ou minha irmã. Você vai ter que me engolir. Agora aponta o dedo para mim. Fala assim, ei, você é meu pai. Acho que você vai ter que me engolir. Isso eu vou ficar só para mim não. Fica em pé aí, pastor Adriano. Eu vou ficar só com essa não. Fica em pé aí. Vira para ela e fala, ei, você é minha mãe. Você vai ter que me engolir. Vem aqui, amor, vem aqui do ladinho. Aqui não precisa subir, não. Aqui, ó. Vamos falar para eles agora. Fala assim, ei, vocês são meus filhos. Vai. Ei, vocês são nossos filhos. Vocês são os nossos filhos. Vocês vão ter que nos engolir. Vai ter que engolir, eu tomo uma surra. Eu sei que vocês falaram lá dentro, tá pastor Adriano, eu engulo. Vai, foi ela que falou da surra, não fui eu. Vamos continuar a leitura. Será que vocês não têm casas onde vocês podem comer ou beber? Vocês menosprezam, aí ele continua, olha assim. Vocês menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm. O que eu posso dizer de vocês? Eu devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque aí ele começa o versículo famoso, né? Você já percebeu que toda a igreja começa daqui para frente? Né? A gente não lê os versículos anteriores. Mas você viu como é sério o que está antes? E aí ele começa. Porque eu recebi do Senhor, apóstolo Paulo falando. Eu recebi do Senhor
o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, aqui está falando de revelação. Agora eu tenho que ser revelado. Por que tomar a Santa Ceia? Porque Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão em suas mãos, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Preste atenção. Revelação para tomar Santa Ceia. E com essa revelação, a gente vai dar um comando agora, que vai valer a partir dessa semana. Jesus falou assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. Eu vou dar uma teologia aqui agora, teologia. O que a Igreja Fonte de Alívio acredita? Nós não acreditamos na substanciação do pão. Eu não acredito nisso. Nós não acreditamos. Pastor, do que é isso? Vou explicar para vocês o que é isso. Porque vai que alguém pergunta para você, você vê na internet aí. A Igreja X, famosa, milenar, acredita que, dizem que é a primeira igreja que existiu, acredita que ao comer o pão, a hóstia, aquilo ali, quando o padre levanta, quando levanta, aquilo ali se torna o corpo, literalmente o corpo de Jesus. Eles acreditam nisso. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que quando você pega esse pão é o corpo de Cristo. Não. A gente acredita que o pão é o símbolo do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Jesus é o que da igreja, irmão? Jesus é o que da igreja? Tem gente que não está falando. Jesus é o que da igreja? Se Jesus é o cabeça, quem é o corpo? 1 Coríntios capítulo 12. Quem é o corpo? Quem é o corpo? O corpo é a igreja. Então quando ele fala assim, versículo 23. Jesus pegou o pão na sua mão, dando graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que eu dou por vocês, façam isso em memória de mim. E ele partilhou o corpo com todos. O apóstolo Paulo começa a dizer que eles não deixavam para seu ninguém o pão, pegava e não se importava se o outro ficou sem. Ele estava dizendo sempre sobre unidade da igreja, o corpo da igreja. Então quando você pega o pão e parte, você está dizendo: a igreja é uma só. Nós estamos comendo do mesmo corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Nós estamos participando e nós somos um quando nós comemos. Por isso que se você não entende que ao comer o pão você está participando da igreja de Jesus, você está comendo indevidamente, porque você não sabe o que você está comendo. Porque se eu falar para você que comer a carne, o que eu vou explicar para essas crianças? Fica assistindo filme de terror que as mães deixam. Desenho animado maluco. Aí eu falo assim: estão comendo, filho, isso aqui é a corpo de Cristo, estou comendo a carne de Jesus. Pensa. A criança fica doida. Como assim? Como assim comer? Até eu fico. Como assim comer a carne de Jesus? Então nós não estamos comendo carne de seu ninguém. Nós estamos participando do corpo do nosso irmão, do meu vizinho, do seu amigo. Nós estamos ali participando uns com os outros do mesmo corpo, dizendo: somos um em Cristo Jesus. É isso que significa o corpo. E é por isso que quando você não come, você está dizendo: não faço parte disso. Eu não faço parte dessa igreja. Por isso que tem que comer. Por quê? Porque só comendo é que eu digo: eu faço parte desse corpo. Porque o corpo foi distribuído e eu faço parte. Pedaços um dos outros. Entendeu? Você está aqui? E se você pegar um pão sírio, é pena que eu não trouxe aqui um pão daqueles pão normal, redondo. Porque ele não é igual ao pãozinho bonitinho, todo igualzinho. Você pega assim, ele é todo assim, ó. Tem um lado que é meio torto, um lado que é meio, né? Tem lado que é achatado, a maioria dele é achatado, a maioria é chata, mas alguns pedacinhos levantam um pouco a massa, né? Ele não é igual, ele não é igualzinho. Parece que é igual, mas não é, todo
E você pegar outra é diferente. Você pegar outra é diferente. Está falando da gente, irmãos. Nós somos diferentes uns dos outros, mas todos nós temos que participar uns dos outros. Imagina você ter que escolher um pedaço, racha ali. Não é pizza, irmão. Eu quero esse aqui que é grandão. Você vai pegar o que lhe derem. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: o grupo de alívio que você cair. Diga: o grupo de alívio que você caiu. Sei lá, ele já está dentro. Onde você foi parar. É exatamente os pedaços do corpo de Cristo que você deveria comer. Então não reclame dos pedaços que foram parar dentro do seu grupo de alívio. Diga: seu grupo de alívio é o corpo de Cristo. Tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice do quê? De uma aliança. Uma aliança. Esse é o cálice de uma aliança. Aonde essa aliança agora? No meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Vamos estar juntos? Vamos. Vamos comer do corpo? Vamos. Vamos beber o sangue, né? O vinho da assinatura? Vamos. Mas tudo isso em aliança. E quando fizermos isso, aí sim, a gente pode dizer e pode lembrar que Jesus morreu na cruz. Porque todas as vezes que vocês comem este pão, todas as vezes que vocês bebem, todas as vezes que vocês comem deste pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É como se você estivesse dizendo: tudo isso que a gente está fazendo aqui, você sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que um perdoa o outro? Você sabe por que um consegue suportar o outro? Você sabe por que a gente consegue suportar esse pastor chato aí? Sabe por que a gente consegue? Porque Jesus morreu na cruz. A gente lembra da morte. Sabe por que a gente consegue perdoar? Porque Jesus morreu. Porque se ele não tivesse morrido, eu não conseguiria perdoar ninguém. Não conseguiria viver em equipe. Vocês estão aqui? Em família. Por isso, aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. O que é beber indignamente? Tem gente que pensa que é beber em pecado. Também. Porque você bebe em pecado porque você não está nem aí para o que Deus mandou você fazer. Mas mais do que beber em pecado, é beber sem saber o que está fazendo. Por exemplo, não sei que eu faço parte de uma família, me dá um pedaço de pão aí, como? Eu nem gosto dessa igreja, mas me dá um pouquinho de suco aí, bebe. Eu odeio o pastor, me dá um suco aí, eu bebo. Eu detesto o meu líder de célula, mas me dá um pedaço de pão aí. Tem que comer, né? Então você está bebendo indignamente, porque você nem sabe o que você está fazendo. E está fazendo por infantilidade, por criancice. E ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo. Ele está comendo e bebendo juízo. Vou repetir, ele está comendo e bebendo o quê? Juízo. Para quem? Para si. Deus não julga ninguém. Já viu os esquerdistas na televisão? Querendo ensinar a Bíblia para os outros? Deus não julga, Deus é amor. Deus não julga ninguém. Nunca vi Deus julgando ninguém. Deus não julga. O que está escrito aí, pelo amor de Deus? Vamos ler junto? Pois quem come e bebe, ele come e bebe juízo. Ele vai ser julgado, porque comeu errado, porque comeu menosprezando, porque comeu distratando, comeu com raiva de alguém, comeu falando mal do pastor, comeu falando mal da igreja, comeu falando mal dos irmãos, comeu porque comeu só, achando que era mais um pedaço de pão, e não entendeu o que estava rolando ali. Vocês estão aqui? Não quer batizar e comeu. Oxe, como é que pode? Não quero batizar, não faz parte da minha vida o batismo, mas eu quero comer. Não está entendendo nada. Por isso que algumas igrejas instituíram isso como regra, né? Dizendo só pode comer se batizar. Eu não pus essa regra aqui nessa igreja e nem vou colocar. Por que que não? Porque tem gente que não batizou ainda por causa da agenda. Então ele pode, se ele tem discernimento, ele pode participar sim. Mas se ele já disse que não quer batizar,
não tem que comer a ceia, porque ele não quer. Se não quer batismo, por que quer cear? Se você não faz parte da igreja. Pastor, com essa linguagem você vai montar todo mundo para fora da igreja. Não, pelo contrário, eu quero te colocar para dentro. Eu quero que você batiza, eu quero que você tome a ceia. Eu estou te ensinando para você vir. Não é para você sair, é para você vir. Amém, amados? Glória a Deus. E é por isso que há entre vocês muitos fracos. Olha. Por isso que está no meio da igreja muitas pessoas fracas. Muitas pessoas doentes. Pastor, eu estou com umas doenças aí, não sei de onde que veio. Tomando Santa Ceia errado. Pega essa revelação aqui. Pessoal, a gente está tendo culto de milagres na nossa igreja. Mas pastor Daniel, não dá para orar por milagre de alguém que está tomando Santa Ceia errado. Então é melhor dar uma aula de Santa Ceia para ela, primeiro, antes de orar por milagre. Estou dizendo para quem é crente. A gente ora por milagres de quem não é cristão ainda. A gente ora. Mas para quem é cristão e está cheio de... Talvez está com uma doença, às vezes, não todas, mas às vezes está doente por conta que está tomando a Santa Ceia errado. E não é eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é a Bíblia. Toma a Santa Ceia errado, fica doente e não sabe por que ficou doente. Vou contar um testemunho de cura. Quando eu vim da pandemia, eu já tinha algo que eu não sabia que eu tinha, achava que era dor na coluna. Quase morri em frente o coisa do Ibirapuera ali, do shopping, porque eu estava com essa dor que eu achava que era da coluna, mas começou a me dar espasmos no meio da rua, meus braços começaram a endurecer, minha língua começou a torcer. A Luciana, que trabalhou no Hospital Alvorada, veio de carro, correndo, me pegou, eu já estava ali, eu ainda falei para a Adriana, eu estou morrendo, estava no ponto de ônibus, lembra? Falei, eu estou morrendo porque eu não conseguia falar, duro, a língua enrolando, eu falei, está me dando um treco, eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer aquele dia. Mas aí quando eu joguei dentro do carro, foi para o Hospital de São Paulo, cheguei lá, não tinha mais nada. Passou, de repente. Puf. Tive a pandemia, tive a Covid, passou, voltei da Covid. Estava me recuperando da Covid, quando eu cheguei aqui no culto de terça-feira, Perseverança. Estava ali orando com os irmãos, daqui a pouco me deu uma dor de novo. A mesma dor. Me joguei no chão, me contorci no chão. Os irmãos começaram a orar. Eu falei, não precisa expulsar demônio, não é demônio, não, é só dor aqui. Porque eu me contorcia de dor no chão. Eu nunca tive uma dor igual aquela, só quem já teve sabe do que eu vou falar daqui a pouco. E aquela dor horrível. Oraram, passou 30, 40 minutos. A dor passou, eu vim aqui, ministrei a palavra ainda. Falei, não, vou ministrar, que é isso? Ministrei a palavra, voltei para casa. Sexta-feira deu a dor de novo. Aí quando a dor veio de novo na coluna, eu tomei remédio de Adriana, vamos no médico. Falei, não quero médico, fui internado. Acabei de ficar internado, tem nem um mês que eu estava internado, não vou voltar para o hospital, não quero. E fiquei resistindo ali com muita dor, a dor passou. Quando chegou na sábado, não passou muitas horas de novo. Aí não tinha mais jeito, fomos para o médico, vamos. Fiquei 11 horas no hospital. 11 horas no hospital do Palheireiros. Depois de 11 horas de hospital, decidiram fazer uma tomografia. Fizeram a tomografia, descobriram que eu estava com uma pedra no rim. E era essa dor. Eu não sabia, achava que era dor nas costas, de coluna. Porque eu já tinha uma dorzinha de coluna, achava que era na coluna. E aí fiquei 11 horas no hospital. Saí do hospital 5 horas da manhã. Voltei para casa, que estava na barragem. Dormi até às 7, 2 horas de sono. Poderia ter ficado em casa. Por quê? Porque era domingo. Porque eu tinha ficado 11 horas no hospital. Porque eu tinha sentido mais de 24 horas de dor. Escute, 24 horas de dor. 24 horas de dor, 11 horas de hospital. Com diagnóstico de pedra no rim, não tiraram, não tinha o que fazer. Falei, e aí, o senhor vai me dar o quê? Nada. Como assim nada? Ele falou, agora você vai ter que esperar 1 hora sai. Eu falei, mas quantas horas? E se voltar? Aguenta. Eu não queria mais sentir aquela dor. Vim para casa, 5 horas da manhã, dormi até às 7. Mas o domingo era domingo de ceia. Gravem isso. Era um domingo de Santa Ceia. Crente não falta em domingo de Santa Ceia. Ah, mas você tinha ficado 24 horas no hospital, 24 horas de dor, 11 horas de hospital. Você tinha o direito de ligar e dizer, não, pastor Daniel, cuida do culto para mim que eu vim do hospital e eu não vou poder participar. Eu tinha direito ou não tinha? Alguém ia me condenar? Alguém ia me condenar? Não. O problema não é se alguém ia me condenar. O problema é que eu sabia do grau de respeito que eu sempre tive com a Santa Ceia. Da minha cabeça, na minha memória, eu não me lembro, salvo o ano que eu fiquei fora da igreja,
que eu fiquei sem congregar, eu fiquei desigrejado. Salvo o ano que eu fiquei desigrejado. Depois, eu não tenho na minha memória um culto de Santa Ceia que eu faltei na minha vida. Não vou dizer que eu não faltei, estou dizendo que eu não tenho na minha memória. E nesse domingo não foi diferente. Dormi 2 horas, levantei, falei, vamos. Adriana, vai mesmo? Falei, vamos. Saí lá da barragem, veio para cá, teve o culto, rolou o culto, preguei no culto, igual estou pregando aqui. Fiz a Santa Ceia, ainda chamei os irmãos e falei, essa Santa Ceia hoje vai trazer cura. Quando você comer desse pão e beber, quando esse pão estiver entrando de você, você vai ser curado. Ainda profetizei cura para as pessoas. Isso já era final do culto. Quando oramos, dissemos, aí terminou a ceia e tal, aquela coisa, vocês já sabem. O culto já estava atrasado. E foi difícil, porque aqui a gente quase não atrasa. E aí, o culto estava atrasado. E aí eu correndo ali e tal, aí terminou, curado. Aí eu falei, todos vocês dizem amém? Amém! Quando falou amém, na hora eu senti uma fisgada, vontade de fazer xixi. E quando eu ia no banheiro, era depois que vinha a dor. Falei, meu Deus, de novo não. E o médico tinha mandado comprar o remédio, eu esqueci de comprar. E o do que eu tinha tomado no hospital já tinha passado o efeito. Falei, meu Deus do céu. Como é que eu vou sair aqui agora? Como é que eu vou me apresentar? Vou ficar com dor ali, como é que vai ser esse negócio? Aí fui para o banheiro, quando eu cheguei ali, o banheirinho era ali. E fui no banheiro, quando eu fiz xixi, eu senti aquela fisgada, aquela coisa dolorida saindo pelo canal da urina. E aquela queimando. Tá. Aí quando eu olhei, eu vi um negócio dentro do vaso. Aí eu falei, pastor Aguinaldo, ele estava aqui, eu falei, pega para mim alguma madeira, algum pedaço de alguma coisa para mim. Ele pegou, aí eu puxei, quando eu peguei na minha mão, era a pedra que estava dentro do rim. Na mesma noite que o médico disse que eu ia ter que esperar 6 meses, sei lá quanto, ele falou que não tinha dia para sair. Na mesma noite, na mesma manhã, sem tomar remédio, eu só tomei a Santa Ceia. E a ceia fez a pedra sair no banheiro da igreja. Eu embrulhei a pedra, está em algum lugar na minha casa, está dentro do papelzinho, parecia um caco de vidro. Parecia um caco de vidro mesmo, afiada. Saiu até um pouquinho de sangue. Mas saiu, nunca mais tive dor. Santa Ceia, o poder da cura na ceia. O poder da cura. Meu amor, você vai ser curada hoje. Quem está doente vai ser curado hoje. Porque é tempo de milagre. Nós estamos em tempos de milagres. E esses milagres vão acontecer na nossa igreja. Mas vai começar, sabe como, pastor? Vai começar tomando a Santa Ceia direito. Vai ter uma enxurrada de milagres nessa igreja. Mas vai começar a partir da Santa Ceia. E as portas do milagre serão escancaradas. Tailane, escuta o que eu estou falando. O diagnóstico que o médico deu sobre a Olívia vai cair por terra hoje, aqui, nesse lugar. Você vai dar Santa Ceia para essa menina hoje. Hoje, Tailane. E ela vai ser curada, ela não vai ter essa doença. Hoje. Hoje. Porque está escrito e eu creio no que está escrito aqui. Aleluia. E ele diz, versículo 30. Vem com ela, Tailane. Vem com ela. Chama ela e traz. Não, ela ali, ó. Faz ela tocar aqui. Essa oferta que você deixou. Pede para ela tocar no ofertório. As crianças têm que aprender também tudo. Por isso há entre vocês muitos fracos. Escute. Muitos doentes. E ele ainda diz... E não, olha para mim. Ele já diz assim, e não há poucos que dormem. Você sabe o que é dormir? Dormir não é o que o Giva faz, não. Nem sei onde está o Giva, estou falando mal dele. Pelas costas, será? Não sei. Ele está aí no cantinho? Olha lá, dormindo? Aleluia. Aqui não é dormir do sono dos homens, aqui ele está falando de morte. E ele diz, por isso, entre vocês, há pessoas fracas, doentes e não poucas que morrem. Pastor, tem gente que chega a morrer? Tem. Tem gente que chega a morrer por tomar Santa Ceia errado. Porque se nós
julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos disciplinados. O julgamento de novo, hein? Deus não julga ninguém, Deus não julga ninguém. Aqui o julgamento de novo. Quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para que Deus disciplina seus filhos? Essa manhã pode ser colocada como uma manhã de disciplina. Não sei como é que você entende o que é disciplina. Aqui pode ser uma manhã de disciplina. Você pode falar, nossa, foi culto de disciplina hoje? Foi culto de doutrina? Foi. Mas ele diz assim, mas quando nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Diga, levante suas mãos e fala, graças a Deus. Não, levante sua mão com vontade e fala, graças a Deus. Porque Deus escolheu o dia de hoje. Diga, porque Deus escolheu hoje para me disciplinar. Diga, porque quando eu sou disciplinado, diga, o mundo não poderá me condenar. E ele termina dizendo assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, ele repete, come na sua casa, a fim de que você não se reúne para juízo. De novo ele repete a palavra juízo. E quantas demais coisas, eu vou falar quando eu estiver aí com vocês. Amém? A partir de hoje, durante um período, não sei quando, só quando Deus me falar de novo, nós não vamos mais servir Santa Ceia nos grupos de alívio. Não serviremos mais. Deus falou muito forte comigo. Por que não, pastor? Porque tem muitas pessoas do grupo de alívio que estão rejeitando participar do culto de domingo. E eles não entenderam que essa reunião é a família. Então, enquanto eles não entenderem que isso aqui é família, eles não têm, desculpa falar, eles não têm direito legal. Por falta de entendimento. Eles até poderiam continuar tomando ceia, mas se eles entendessem. Mas por conta desses que não entendem, a gente vai, entre aspas, na força, trazer eles para dentro da família e dizer, mas e a Santa Ceia? É na igreja que toma. Mas e a Santa Ceia? É junto com todo mundo na mesa. E a Santa Ceia? É com todo mundo na mesa que toma. Pastor, e as pessoas que estão internadas, e as pessoas que trabalharam, e as pessoas que tiveram agenda de trabalho e tal? Esses daí a gente dá ceia particular, como sempre foi feito na igreja. A gente levava ceia para os doentes, levava ceia para as pessoas que tinham ganhado bebê, levava ceia para aqueles que trabalhavam e que não pôde estar presentes, mas eram fiéis. Então a gente vai continuar fazendo isso, levando ceia para essas pessoas. Mas o geralzão vai ter que vir no culto de domingo para tomar Santa Ceia. Quantos estão entendendo isso? A nossa igreja não é uma igreja legalista. E por isso, só para eu entender se o que eu estou falando faz sentido para você. E eu quero que você seja bem sincero. Quantos que ouviram essa palavra até aqui, entenderam e concordam com esse posicionamento que eu estou tendo a respeito do grupo, ceia no grupo de alívio, levanta as mãos. Quantos não concordam, levanta a mão. Quantos não concordam? Ok, e o resto é neutro, né? Que não levantou a mão, ficou na neutralidade. Amém. Só para você saber, quem fica em cima do muro vai para o inferno, tá? Vou repetir de novo, quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda? Ok. Todo mundo vai para o céu, aleluia. É porque em cima do muro significa indecisão. Indecisão não é de Deus. Amém? Podemos cear? Você acha que agora dá certo? Lembre-se de pelo menos uma pessoa que você abraçou. Uma, não duas. Pode ser duas. Que você abraçou na hora do... E volta até ela, porque é ela que você vai tomar ceia com ela hoje.